E, então, oficialmente, boa noite para vocês aqui. Raquel, bom Boa dia, boa noite. tarde, que você vai ver depois. Então, só voltando um pouquinho para a Raquel ter essa informação, a gente está falando aqui da importância da respiração consciente, porque a gente desaprendeu a respirar. E isso causa, por exemplo, ansiedade, né? Que a gente não pensa direito, não oxigena a mente direito, e as pessoas acabam entrando até em crise de ansiedade, de pânico por causa disso. Então, Uhum. existem yoga, tai chi chuan, qigong, e outras técnicas, né, que a gente faz exercícios aí de respiração para dar essa alinhada. E a respiração, ela lida diretamente com a nossa energia vital, que no chinês a gente chama de qi, né, ou no japonês o ki, que é a mesma coisa, significa energia vital. Uhum. Então, isso que a gente Tá estava bom. comentando, que o Tai Chi é aquele exercício lentinho, não sei se você já viu, normalmente são senhorzinhos que fazem, Já né? Parece tem que não naqueles filmes, né? tem Tem os também. caras fazendo os movimentos de artes marciais, né? Isso. Né? Então, aqueles Uhum. movimentos lentos que eles estão fazendo, a gente pensa, ai, que bobeira, né? Tipo, realmente é para coisa de velhinho. Não. Não é. Aquilo mexe diretamente em todos os nossos chakras, todos os nossos centros energéticos, trabalha essa parte da respiração. Aqueles movimentos que eles fazem Hum. não são à toa, estão trabalhando a todo momento no campo energético. Ali pode-se dizer que a pessoa tá trabalhando a mente e o corpo, né? É a união. Exato, exatamente. E na Bem yoga é a mesma interessante. coisa, né? A gente vai aprendendo conforme a gente pratica, várias respirações diferentes também, porque ela vai ativando lugares diferentes dentro de nós, né? Até porque, dependendo do exercício físico que a gente está fazendo, se a gente não toma atenção na respiração, a gente não consegue executar o movimento, porque precisa de concentração. Verdade. É a mesma coisa, não sei se vocês já chegaram a praticar alguma vez Pilates. Sim. Ah, sim. O Pilates, ele não entra em exercício respiratório, eu sei, eu já fiz Pilates também. Só que se a gente não estiver concentrado ali e respirando certo, É, a não gente não sai. consegue fazer, na é verdade? É, não alonga Verdade. direito, Isso. você não consegue chegar na posição. É, Então é é isso, né? muito Trouxe para o Pilates que. concentração também. Uhum, Concentração. exato. Então é muito importante, né? A gente ter algum tipo de prática assim. Ai, fala, não estou fazendo nada no momento. Por isso que eu quis trazer para vocês aqui, né? Essas três formas que vocês podem sempre fazer quando quiserem, pode fazer numa sequência, que nem a gente vai fazer aqui esses dias, ou quando sentir de fazer uma ou outra. Mas, de novo, elas são simples e funcionam. Muito. Legal. E eu acredito que isso é o mais importante, assim, não precisa ser nada mirabolante, sabe? Não, elas É. são simples e elas funcionam. Se eu tirar ali 5 minutinhos por dia, eu consigo fazer todas elas. E até mesmo se eu Uhum. quiser, já emendo ali na meditação teta, né? A Linda ainda não é teta healer, mas muito em breve ela será. Mas como ela já Sim. fez sessões também, ela sabe o caminho da meditação. Ah, Então, legal. nada Uhum. impede, né, de já estar lá, já emenda, já faz o caminho ali, linda, conecta com o Criador. Legal. É, já tô contando os dias para começar o Com curso. certeza, com certeza. Ai, eu É quero que a muito gente aprender. vai ter uma turminha agora, Marcos, no início de março, no primeiro final de semana, online, né? Ah, Ah, até legal. eu preciso mandar mensagem para o teu amigo, Guilherme, já comenta com ele já. Tá bom. Em março. No primeiro final de semana de março. Então, estou começando a divulgar. Claro, agora eu vou esperar, né, o carnaval passar, porque a galera tá toda, né, viajando É, sim. né, O ano pensando em começa em data. março. Uhum, exato. É E, verdade. e aí, vamos formar essa turminha aí, que a Linda agora vem para o Teta Healer oficialmente também. Vamos! Vamos É, fazer parte também. Com Vamos vai ser certeza. adorar. colegas. Vai Uhum, adorar. Ai, nossa, eu imagino. Ai, meu Deus.
A Só transformação vai é outro incrível. dia. E nas próprias meditações, né? A gente, como recebedora, né, de tudo, a gente já tem a mudança. Imagina você sendo agente de transformação, digamos assim, Sim. Se né? auto-aplicando faz muita diferença. Legal, Certeza, certeza. show. Uhum. Mais alguma coisa, gente, de ontem, o que a gente conversou, né? A troca, na verdade, aqui, fez sentido para vocês? Tem algo que vocês queiram resgatar, trazer, falar mais um pouco? Fiquem super à vontade. Ah, a questão das energias, né, que você falou ontem, que realmente as energias ficam pesadas, que é importante a gente cuidar, não só num período curto do dia, mas sim todo o período do dia. Isso é importante a gente manter, né? Acho que você já falou tudo. É aquilo. Nós sabemos que existe essa energia. Sem focar nela, a gente faz o quê? Vai se proteger, vai se resguardar. Porque Uhum, se a gente fica, ai meu Deus, tá cheio de energia, senão a gente fica com aquela preocupação, né, de aí acaba ressoando com alguma que passe por perto, por exemplo. uhum, Mas então é sim, o pré-caver. Tá, eu já sei que tá lá, eu não vou focar, não vou ficar vendo nada disso daí, não, mas então eu vou me cuidar mais. Que nem no início você falou, né, do sou uma esponjinha e tal. Então, sabendo disso, antes de sair de casa, primeiro já cancela, não fala nunca mais isso. não vamos falar isso, não. Já cancela, 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 É, já, né? Então, é, antes de sair para qualquer lugar, se conecta com a energia do Criador. Você pode imaginar uma esfera, uma redoma em volta de você, e você se sentindo ali uhum, protegida, uma estrela, uma pirâmide, o que você quiser, que são os mercados de proteção, né? E sempre aquela mentalidade, né? Eu deixo com o outro que é do outro. uhum. Então, Aprendi com percebeu? você também isso aí, né? Deixar com outro que é do outro. Porque eu, eu até falei essa palavra por conta da facilidade de ter empatia, e aí querer ajudar, e aí no fundo querer salvar, e aí pegar o que é do outro. Então, deixar com o outro que é do outro e percebeu que a energia não está muito legal mentalmente, né? Se for o caso, vocês afirmem, né? Eu deixo com você o que é seu, né? Para o fulaninho lá. Imagina, chama o seu anjo da guarda, guardião, protetor, Exu, como vocês quiserem usar aí o termo. Eu chamo os guardiões, dependendo da situação. Beijo, fui embora, entendeu? Porque a gente não precisa muitas vezes estar nos lugares, né? A gente pode sair. Sentiu de Uhum, não ir para algum lugar, não fazer alguma coisa. Estou falando socialmente, né, gente? Trabalho, eu sei que todos nós aqui temos as nossas responsabilidades, né? Então, mas sentiu de não fazer algo, de não ir para algum lugar, não vá. Fala, olha, vou ficar aqui, alguém convidou para alguma coisa, sentiu de não ir, não vá. A uhum. gente vai Tá, ficando mesmo mais atento, mais cuidadoso com a nossa energia. sim. A gente também procura respeitar o outro. Se o outro quiser, ir com ele, né? Ah, sim. Fazer o que quer. A gente Uhum. também não pode querer mudar o outro. A gente não vai conseguir, então vamos mudar a gente mesmo que a gente pode. Isso. Mais fácil. É bem mais fácil e muito mais Quer dizer, às produtivo. vezes não é tão, né, nem a gente, às vezes não é tão fácil, mas É, imagina o outro, porque é. a gente já, eu acho que ao mesmo tempo que a gente é simples, a gente é um pouco complicado, né? O ser humano é simples, mas ele meio que complica tudo, aí tem os traumas, aí isso tudo já leva a gatilhos mentais, né? A pessoa vai no passado, por isso que é importante limpar isso. Sim, sim, mas olha só, como a gente já tem mais consciência, quando a gente percebe que está entrando nisso, a gente, opa, é o famoso sair do piloto automático.
né? Então cancela o complicado aí também, É, né? É sair do piloto automático e falar, opa, tá bom, deixa eu me trabalhar, o que que eu posso fazer aqui para sair disso? Eu sei que não é uma tarefa simples, gente. O autoconhecimento, a evolução espiritual, energética, ela é para o resto da eternidade. Mas a gente aqui está tendo a oportunidade de relembrar tudo isso. E eu acredito que se essas informações estão chegando para a gente aqui, não é à toa. A gente em algum momento fez por merecer isso. Porque sim. senão a gente estava lá na manada, sabe, lá no meio do bloquinho essa hora, É, bebendo, entendeu? Na baixaria lá, entendeu? é, Eu é penso que verdade. é isso. É porque eu acho que não ressoa mais assim. Mesmo que talvez a gente vá para uma festa, a gente vai procurar uma festa com um ambiente mais leve, mais descontraído. Também a gente não vai se isolar numa caverna. Acho que também não precisa disso. Não, Mas é procurar ambientes saudáveis. ambientes que sejam mais agradáveis, né? Assim, energeticamente falando. Ninguém precisa ficar isolado. Não, não é isso. Mas concorda, a gente não vai mais em qualquer lugar. Tipo, vamos. Tipo, Sim, não. Ou então, lá é verdade. legal, gosto da energia, vou. A gente não dá mais. Porque a gente acaba passando até mal nesses lugares, energeticamente falando. Mas você chega, você já quer ir embora. E aí Né? você perde até a amizade. Porque aí o fulano fala, ai, mas eu te chamo, mas tu não vem mais. E aí, né? Aí como tu vai explicar isso, né? Aí até para explicar, às vezes não vale a pena Não, se explicar muito. não, acho que não. Porque a pessoa não vai entender, ela tá numa outra pegada, numa outra vibe. É, eu também acho. Nem perde a sua energia com isso. Maravilha. Algo mais, gente, que vocês queiram comentar? Tem alguma coisa, Marcos, queira falar? acho que é isso. É essa quebra de ciclo, porque conforme vamos desvendando mais consciência das coisas, é, não vou querer dar spoiler, mas o Teta Healy ajudou muito É, nisso. tá Deixar dando, né? para deixar para Cláudia falar, mas o Teta Healy, o básico foi ali a quebra ali de Legal. uma de um ciclo ali que eu não tava, a gente não percebe, porque a gente cresce no ambiente e vai adentrando ali as energias, as situações do mundo. E aí, quando a gente consegue ter essa descoberta dessa consciência, a gente consegue enxergar isso e fazer essa quebra de não conseguir absorver tantas coisas. A gente fica mais Uhum, sensível, de repente a gente até já sente alguma sensibilidade, mas a gente não compreende na hora. E aí, quando a gente tem uma ferramenta, que nem o Teta Healing, uma das ferramentas, tem muitas outras, mas é uma que fez mais sentido para mim, ajudou muito a perceber tudo isso. E aí você começa a, a trabalhar isso diariamente e você consegue ter ter um ritmo mais leve no dia a dia, ajuda também no trabalho e tudo mais. E essa questão de absorver as coisas que você falou, eu sempre tive muito isso e não percebia. E a gente também entra muito naquela onda de como tem que ser, ou como o mundo enxerga, de repente, as pessoas, ou o que tem que ser, ou como tem que ser feitas as coisas, certas formas, que às vezes nem faz sentido para nós, mas a gente acaba tentando se adequar àquilo e às vezes não está fazendo bem para a gente. Então, esse negócio de absorver as coisas também é uma coisa que eu tinha muito. E às vezes a gente está num ambiente ali populoso, nem está no metrô, está no ônibus, a gente nem está na conversa, mas a gente ouve as pessoas conversando sobre certas coisas e às vezes aquilo entra no nosso subconsciente e a gente não percebe, e fica lá. Mesmo a gente não, a gente pensa que não absorveu, mas
passa, às vezes passa, assim, que nem a Cláudia fala que passa, entra pela orelha e sai pela outra, É. mas às vezes fica um resquício no subconsciente. E o problema é o Uhum. subconsciente, que depois lá pra frente pode vir, a gente nem sabe então por que a gente pensou naquilo, porque a gente agiu ou pensou daquela forma, porque de repente é algo que ficou no subconsciente, uma coisa que a gente teve lá atrás, de repente uma semana atrás, um mês atrás, uma situação de uma festa, uma coisa que a gente viu ou ouviu, mas a gente não estava ali no momento da conversa, na interação ali social, mas a gente acaba ficando conosco. E a gente acaba tendo essa Uhum. absorção. E aí eu comecei a trabalhar isso com o básico. Aí eu não quero dar spoiler de novo, mas só vou falar que depois do DNA básico, aí eu consegui enxergar isso muito mais forte, mais fortemente. E aí eu Legal. consigo agora bloquear isso. E aí quando vem, aí eu já consigo ver, mas isso não faz sentido para mim. E aí eu consigo liberar e trocar por coisas boas que são boas para Ó, mim, que fazem sentido para mim. E aí agora com as respirações também ajuda muito a chegar no nível teta e também acalmar a mente e também conseguir as respostas ali que você precisa ali, que você está buscando trabalhar. ah, legal. Bem bacana. Ótimo, porque Dona Linda só ficou com mais vontade agora, Marcos. Isso. Ah, Raquel não Verdade. está aqui, mas ela concordaria, porque ela já tá também, né? Com De certeza. teta, Ela fez então também o curso? também. Ah, que A legal. Raquel, Bacana. ela, no final do ano, ela realizou o quarto curso já. Uau. Já Legal. tá. Então já é da área. Já sim. E agora é você, agora chega a sua vez. É. Agora chegou a minha É, vez. Ano um, né? Vamos lá. não. Exatamente. Exatamente. Maravilhoso, gente. Agradeço, Marcos, por ter trazido essas suas experiências, né, e vivências aí, porque é possível, né, a gente aprender a, a preservar o nosso campo, resguardar o nosso campo. E entender que nem ele mencionou no final, isso não faz sentido para mim. Por que que eu vou trazer para cá? Uhum. Então, a gente vai realmente tendo essa clareza maior. E é contínuo, tá, gente? Claro, de novo, eu sempre falo, os desafios vão continuar aparecendo, mas eu já tenho ferramentas para lidar. Então, vamos usar essas ferramentas. Por exemplo, isso que eu estou procurando trazer para vocês esses dias da respiração. É para vocês usarem no dia a dia sempre que vocês quiserem, e principalmente quando tiverem necessidade. Só que antes, precisa ser praticado sem a necessidade real, para vocês sentirem que ela funciona. Aí, sei lá, de repente aconteceu um problema mais sério, algo, sabe, que tira a gente do prumo, sabe aquela coisa, calma, vamos respirar, organizar aqui, né? Baixa a bola, Uhum. porque vocês perceberam que ela dá aquela baixada de frequência, e isso ajuda a pensar melhor. E até mesmo o que eu comentei ontem, às vezes a gente está tão agitado, ou às vezes tá com um sentimento mesmo de raiva, alguma coisa assim, a gente não consegue conectar com o Criador. Então, a É respiração verdade. dá aquela apaziguada e aí conecta com o Criador, né? E aí, ali com ele, tá, Criador, a gente tem essa situação, me mostra o que fazer, né? Me ajuda aqui. Então, dá essa acalmada. Às vezes, a resposta não vem de imediato. Só que só da gente conectar com o Criador e ter lançado, sabe, deixado lá, a resposta ela vai vir, entendeu? Às Uhum. vezes ela vem numa conversa com alguém, com uma amizade, trocando uma ideia com alguém. Às vezes é algo que você lê na internet, que nem esses dias, né? Eu comentei com vocês ontem que eu estava conversando com uma amiga, terapeuta também, e a gente falou, né, dessa questão das pessoas.
verem a espiritualidade como laço separado. E a gente ficou mais de uma hora conversando. E aí eu trouxe, né, para ela uma situação que estou, né, vivendo aí, resolvendo. E ela falou, mas pera lá, você não pensou nisso, 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 aquilo? E era a resposta que eu estava pedindo para o Criador. Uma Olha. clareza, não era aquela resposta, entendeu? Mas eu já estava em Uhum. conexão nos últimos dias, aí, essa semana aí, né? Falando, Criador, me mostra, me dá clareza. E aí chega ela, Uhum. a gente conversando ali, e não chega a resposta. Então é assim, a gente está também aberto, atento. Essa amiga terapeuta, ela também é Teta Healer, né? Já há anos aí, ela fez os cursos comigo, trabalha com outras metodologias também. Então é uma pessoa que eu sei que é conectada com o Criador. Então, assim, o Criador, por meio dela, me deu o recado que eu estava pedindo para ele, né? Pedindo essa clareza, Uhum. o direcionamento naquela situação que eu estava já alguns dias sem, sim, sem ter a certeza de por onde ir. Porque a gente às vezes fica na dúvida, né? Dilemas, Verdade. sabe aqueles dilemas? Fala, meu, e agora o que eu faço? Então, pedir a clareza, aí já venho, né, conversando, o criador me mostra, né, e eu procurando estar aberta, aí na conversa com ela, chegou. Então, pode chegar por vários meios. E quando a gente tem pessoas assim, por exemplo, que a gente pode confiar, porque vocês também já sabem disso, né? Não é com qualquer pessoa que a gente vai falar dessas coisas. Na Sim, verdade, são com Sim, pouquíssimas pessoas que a gente pode falar sobre essas coisas, porque as pessoas não estão nem aí para isso, não acreditam, acham que é bobagem. Ou mesmo não tem o entendimento, então a pessoa não vai poder te falar nada. Assim, de sim, útil, sabe? A pessoa vai dar uma resposta, às vezes, porque é sua amiga, mas então ter é algumas verdade. pessoas assim que a gente pode conversar, confiar, é bem importante para isso, né? Porque o Criador também usa das pessoas ao nosso redor. sim, sim. Uhum. Maravilha. Algo mais, gente, que vocês queiram colocar? Não, Não, acho que já falamos tudo. Maravilha. Então, hoje, daqui a pouquinho, a gente vai fazer de novo aquela sequência das respirações. Eu vou orientando, né, para a gente ir mudando ali as respirações e fazer a meditação. E hoje, nós vamos trabalhar a energia, a frequência, deixa eu só colocar aqui na minha colinha, aqui do ladinho, da aceitação. Tá? Então, na escala de frequência, a gente começou da coragem, aí eu pulei propositalmente a neutralidade e a disposição. Dá para vocês verem aqui? sim. Isso, então. Estava aqui na coragem, né? A gente está vindo aqui para a aceitação e depois a gente Ah, segue para legal. as outras, tá? Tá bom. Mas então, Uhum. deixa eu, antes até da meditação, passar o conceito, né, dessa aceitação. Eu entendo que aí Cláudia, né, conforme as experiências minhas, assim, de vida mesmo, e o trabalho também que eu realizo com outras pessoas, a aceitação, para mim, em alguns momentos, ela ainda é desafiadora, porque requer aquele famoso soltar, né, e aceitar pessoas, situações, coisas que a gente não pode mudar. Sim. Tem como, a gente não tem controle. Então, algumas É, coisas, pode falar. é a mesma coisa comigo, assim, né? A gente que tem essa questão de aceitar, né? Que difícil não, é desafiador. Muitas vezes a gente quer controlar a situação e, né? E é difícil soltar, ou difícil não, é desafiador soltar. Uhum. Então eu tô nessa fase aí também de fazer um desapego mesmo. Assim, tô bem nessa fase aí.
Então, o aceitar tem, né, o famoso aceita que dói menos, e realmente, quando a gente aceita, dói menos, porque a gente para de sofrer por algo que a gente não pode mudar, que a gente não tem controle. Então, aceitar as pessoas como elas são, aceitar o fato que aconteceu como ele é, e aceitar que a gente Uhum. tem controle zero sobre ambas as coisas. Sim. Então, para mim, pelo menos, é um exercício esse tal do soltar. Já estou bem melhor? Já, mas eu sei que eu tenho sempre ainda muito que aprender. Uhum. Então, a aceitação, ela já é, né, uma frequência mais elevada também, porque, primeiro, assim, do meu ponto de vista, primeiro porque eu sofro menos. Então, eu já não estou naquela energia densa lá. Segundo, que é olhar para aquela realidade, embora a gente saiba que tudo isso é uma ilusão, né? Mas para aquela realidade que se apresenta e lidar com aquilo. Uhum. Uma coisa que eu me policio muito quando, né, eu estou nesse desafio de aceitar algo, que vem na minha cabecinha, ah, e se tivesse acontecido isso? E se eu tivesse falado tal coisa? E se fulano tivesse feito ou falado tal coisa? E o e se, gente, vem sempre depois, ou seja, não vai mudar. Sim. É. Então, eu mesmo, às vezes, claro, vem, né, gente, porque sou maninha também, estou maninha também. Aí eu já, e se nada, claro, cancela, cancela, cancela esse se, porque o fato é esse. Já foi. Exato. Ai, se, já foi, Cláudio. Volta para cá, momento presente. Eu me dou bronca, eu me policio também, gente. Uhum. Entendeu? Eu falo, cala a boca, Cláudio, fica quieta, que a cabeça fica, né? Para, ó, para as macaquinhas de ficar pulando. É, Pelo menos os meus, às vezes, eles entram numa loucura aqui. Eu não sei os os meus macaquinhos de também. vocês. Sim, é. Né? Então, a gente precisa, sabe? E aí, nisso também, o exercício de respiração ajuda a acalmar os macaquinhos saltantes. Sim, sim. E pelo conceito aqui, né, falando da escala de frequência que eu mostrei para vocês, a aceitação ela é sempre uma energia mais tranquila, mais descontraída, harmoniosa, polêmica, tá, gente? E é Tá. flexível, inclusiva e livre de resistências internas. Então, se eu aceito, eu deixo de resistir. O e se? Ah, e se? O e se eu estou resistindo? Porque eu É. não quero que seja dessa forma. Eu estou na Caramba, resistência. até isso, né? Caramba. Exato. Então, você está na resistência. Né? Aí ele complementa assim: a vida é boa, você e eu somos bons. Eu me sinto conectado. Ou seja, ela caiu. Atende a vida nos termos da vida. Não há necessidade de culpar os outros ou culpar a vida. Por quê? Porque a gente aceita. Sim, sim. Exatamente. Então, nem culpar o outro, nem se culpar, mas trazer a autorresponsabilidade, que é diferente da culpa. Uhum. Né? Que a culpa Sim, está é. aqui embaixo, né? A culpa. Nossa, é quase a última, Exato, né? ela está voltando. Ela é quase a última culpa. Então, ela sai entrar. Voltou. E voltou. Saiu do nada. Saiu do nada. Não tem Eu tô de problema, a volta. gente volta. Então, só complementando aqui, Linda, que bom que você conseguiu voltar rapidinho. Eu estava lendo aqui o finalzinho, né? Não há necessidade de culpar os outros ou culpar a vida, porque a gente aceita. Uhum. E nem se culpar. Então, liberar essa culpa, mas transformá-la em autorresponsabilidade.
Lembra? Mostrei para ele aqui também. A culpa está aqui embaixo, ó. Peraí, deixa eu tirar mais perto. A culpa, tá vendo? É quase a última. A vibração dela é Uhum. horrível. Então, para 30, que que eu vou me horrível. culpar? Caramba. Eu vou olhar e vou trazer a responsabilidade. Ok. Eu errei, pisei na bola, né? Fiz uma coisa que não foi legal. Como que eu posso melhorar isso? O que que eu posso fazer? Dá para corrigir? Tem alguma solução? E aprender, principalmente, né? Então, tá bom. Então, numa próxima situação, eu já sei que eu não vou agir dessa maneira. Eu vou agir de uma outra forma. Sim, sim. Uhum. Então, a aceitação é realmente quando a gente procura parar de lutar com as coisas e resistir. Faz sentido para vocês? Faz É, muito. é seguir o fluxo, né? Do universo? Seguir o fluxo sem querer mudar aquilo que aconteceu, né? Que estão, mas e se? Se tivesse sido diferente, porque eu queria tal coisa, eu queria assim, queria assado. Mas já foi. Já foi. E principalmente quando se trata do outro. Queria que tivesse falado tal coisa, feito tal coisa. Rola dessa Uhum. forma. E de repente ele fez o que tinha de consciência naquele momento também. E aí daí não tem como se responsabilizar por não ter feito aquilo ou ter feito de tal forma. De repente foi o que você pôde fazer no momento que você estava na situação e não tem como mudar mais. E foi até bom falar isso porque hoje eu fiz até o Ho'oponopono agradecendo o que eu já tenho hoje. Agradecendo, assim, porque é importante também agradecer o que você já tem hoje, o que você já conquistou hoje. E sempre buscar, eu sempre estou buscando muito focar no presente, fazer cada dia da melhor forma possível, porque assim, o futuro nasce do presente. Então tem que fazer bem o presente, aceitar o passado, porque não tem como mudar, é imutável, Sim. mas eu sempre busco, e eu sempre com as ferramentas, eu busquei muito buscar do passado apenas a sabedoria e as lições, mas deixar as emoções vividas no passado, É mudar porque o às vezes olhar para aquilo que aconteceu. o olhar para aquilo e essa questão da aceitação é isso, é aceitar, porque também tem muita questão do ego, às vezes a gente quer controlar as coisas, a gente quer da nossa maneira, então entra muito a questão do ego, a questão da aceitação. Então, quando você entende que você consegue separar, enxergar que isso é uma coisa que eu quero controlar, então você já está vendo que é o ego que quer ter aquilo como posse. Então, quando você tira o ego, aí você consegue entender melhor e aceitar. Não, aconteceu, foi o que. Às vezes até era o que tinha que ser. De repente, se fosse diferente, poderia ser pior, né? Ou menos pior, enfim. Mas não tem o que fazer. Tem que aceitar e trabalhar o presente, trabalhar a consciência, aceitar que você não pode controlar tudo, mas você tem que ter, acho que buscar ter a compreensão das emoções, das suas emoções, dos seus sentimentos, para você conseguir não se apegar a muitas coisas e deixar também de controlar o outro. Tem que cuidar do seu, da sua parte, e automaticamente você cuidando de você vai ressoar uma pessoa que vai se igualar, equilibrar com você ali. Uhum. Maravilhoso, é isso aí. Muito boa reflexão aí. Então, é tudo isso, né, gente? Então, bora trabalhar a aceitação hoje também, né, nos downloads aí depois, daqui a pouco eu vou trazer para vocês.
Então, a gente vai começar agora as nossas respirações, tá bom? Então, como fizemos ontem, os passinhos, os passos ali, né, que vai ser primeiro a respiração para esvaziar. Então, procura até mesmo, sabe, soltar, se for o caso, pela boca, mesmo, sabe, como se estivesse esvaziando aquela bexiga, né? Sabe, o máximo que vocês conseguirem, assim, esvaziar. Depois a gente vai Tá. fazer a respiração do Anapana, que é a que a gente presta atenção no ar entrando e saindo, no ritmo natural. Depois a respiração em 4 tempos, e nisso eu já levo para a teta, tá? Então a gente vai ficar mais ou menos 1 minutinho e meio em cada uma, e aí eu já entro com a meditação teta. Tudo bem? Tudo. Então tá. Vou pedir licença para fechar o microfone de vocês. Então, fechem os olhos. Isso. E aí a gente vai começar com a respiração para esvaziar. Então, sem encher o peito de ar, né? Você vai pegar o ar que já está em você e vai esvaziar como uma bexiga. Pode soltar pelo ar pela boca, até fazer o sonzinho, né? Que às vezes sai, tá tudo bem. E vamos esvaziando por cerca de 1 minutinho. Deixando ir esse ar já vicioso, viciado que está lá dentro. Você pode perceber que depois que você solta bem o ar, naturalmente o seu pulmão vai enchendo de ar, sem forçar. E aí você solta novamente, esvazia o máximo que você conseguir. E agora, você vai deixar a sua respiração no seu ritmo natural. E você vai prestar atenção no ar que entra, no ar que sai, focando na região do bigodinho, percebendo o ar entrando e saindo no seu ritmo. A mente, devagar, você volta ela, a atenção no ar que entra e no ar que sai.
Um pouco, só preste atenção na hora entrando e saindo. E agora nós vamos começar a meditação de 4 tempos. Então, você inspira contando até 7, segura o ar contando até 4, solta o ar contando até 7 e fica sem ar contando até 4. Faremos 1 minutinho esse ciclo. Finalize o ciclo que você estiver, com calma, com tranquilidade. E quando finalizar, volte a sua respiração em seu ritmo natural. Então, sinta você, todo o seu corpo relaxado, sua cabeça, pescoço, os ombros, todo o seu corpo relaxado, braços, pernas, as mãos e os pés, os músculos da face, testa, pálpebras, maxilar, você completamente relaxado. Sinta o seu coração batendo aí dentro.
E então imagina aquela luz que vem subindo lá do centro da Terra, e essa energia vem subindo, 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 entra pela planta dos seus pés, vem subindo pelas suas pernas, harmonizando os seus chakras, ela segue subindo, subindo, subindo até o topo da sua cabeça, onde se forma uma linda bola de luz. Imagina que você entra nela e aí você sobe, vai subindo, subindo, subindo por esse céu, e sobe mais alto ainda no universo, atravessando luzes claras, cada vez mais claras. E continue subindo mais e mais e mais alto, atravessando luzes douradas. Você sobe mais e mais e mais, passando por uma luz multicolorida. Você vai atravessando todas essas cores, por rosa pinto, quando o condicional te impulsiona, e você sobe mais e mais e mais. Aí você passa e entra naquele portal de luz perolada, branca, 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 branca. Essa bola de luz se desfaz. E você vai continuar subindo, 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 até que te sol, a energia da criação. E por um instante só sinta você dissolvido na luz. Una, una com o Criador. Então agora, imagina, visualiza uma linda estrela de 6 pontas dourada, bem grande, se formando ao seu redor. E aí a gente convida todos os amparadores, seres de luz, que fazem parte da sua equipe, anjos, mentores, mestres, guias, orixás, guardiões, protetores. A sua maneira, convide todos, e eles vão chegando, 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 e formando um círculo de luz e proteção ao seu redor. E envolvendo essa estrela se forma também aquele tubo de luz. É o tubo de luz Maxim, que vem desde o centro da Terra, atravessa todos os planos, abraça, envolve a sua estrela e sobe infinitamente. E aí, então, desse lugar de conexão com a fonte, você rodeado de seus amparadores, sinta o seu coração pulsando aí dentro. E eu peço especialmente a energia do Arcanjo Miguel e Mãe Maria aqui conosco, funcionando, cortando, transmutando, encerrando tudo que já pudesse ser cortado, finalizado, encerrado do nosso campo. E aproveitar que falamos da aceitação, que nós sejamos capazes de nos render, de aceitar
se apresenta na nossa vida da forma mais elevada e melhor. Posso trazer esse valor para vocês? Possível, seguro e permitido aceitar as pessoas, as coisas, as situações como elas são. Você já sabe como aceitar, a melhor maneira de aceitar para seguir a vida em paz, em tranquilidade, em harmonia interna. Saibam também a sensação, definição, perspectiva mais elevada de se aceitar, né? No caso, se você fez alguma coisa que talvez você não considere que tenha sido correto, bacana, aceite, se também posso trazer esse da autoaceitação. É possível ser permitido se aceitar e aprender com tudo que foi vivido. Trazer a perspectiva, sensação, definição mais elevada do que é a flexibilidade. É possível ser permitido ser flexível e você já saiba até onde ser flexível sem, sem passar por cima de si mesmo. E também trazer a consciência, a definição mais elevada de que você já pode viver sem mais resistências internas. Solicitando que sejam baixadas as barreiras de todas as resistências internas agora, para que cada vez mais, sem essas resistências, que alcancemos a mais alta conexão com o Criador, do que é a aceitação. Bastante. Caso tenha algo no seu íntimo, né, que você talvez passe por algum desafio em aceitar, peça agora que o Criador transmute, que os seus amparadores te ajudem a aceitar, a baixar as resistências sobre determinada situação, pessoa ou acontecimento. Posso pedir que seja trazida a energia do amor incondicional para suas células, que seja feita uma limpeza em seu campo energético. Para ser a mais alta frequência, vibração, sensação e perspectiva do que é a tranquilidade. É possível ser permitido viver na tranquilidade, aceitando os fatos, as pessoas como elas se apresentam e seguindo firme na sua jornada de crescimento evolutivo, espiritual, energético, físico. Posso?
fazendo também as definições, sensações, perspectivas mais elevadas do que é a disposição, a neutralidade, que se conecta com a frequência da aceitação, para que tudo isso seja natural em sua vida, seja mais leve, mais fácil de se realizar. Posso? Então, vou convidar vocês agora a agradecer tudo que vocês sentirem no seu coração. Eu agradeço pela oportunidade, pela fina presença de cada um de vocês, por estarmos aqui reunidos mais um dia, procurando nos manter o mais harmônicos possíveis. Agradeço as equipes espirituais, de todas as ordens, de todos os níveis. Agradeço a energia da fonte criadora da Divina Mãe. E então, os mercados que se formaram, tudo de luz e a pirâmide, a estrela, desculpa, começam a subir do seu campo, junto com os amparadores, e essa luz vai subindo, 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 até que eles desaparecem, e você respira fundo, e imagina recebendo aquele enxágue, como um banho de uma cachoeira que transpassa todo o seu ser. Trazendo aqui agora essa harmonia interna, o seu tempo presente, que se espalha pelo seu tempo futuro. Respira fundo mais uma vez. Devagarinho, movimenta a sua cabeça de um lado para o outro, sentindo seu pescoço, seus ombros, movimentando os dedos das suas mãos, se der, os pés também. Respira fundo mais uma vez e podem abrir os olhos. E aí, gente, como estão? Essa foi mais forte que a de ontem. É? É, senti mais. Quais foram as suas É, percepções? Senti uma paz, um sentimento de paz. Foi trabalhar a questão da aceitação e deu uma, a sentir soltar, assim, soltar aquela questão de,
de sentimento que às vezes fica de querer que pudesse ser diferente ou não, aquela coisa que eu já vinha trabalhar mais no início, mas eu acabei focando em outras coisas, mas foi bom tocar na aceitação, explicar melhor assim esse sentimento que ajudou bastante também. Aí a respiração ajudou a acalmar mais a mente, as sensações. E aí eu senti só a tranquilidade da paz, de conseguir liberar assim, sabe? Maravilha. Ah, que bom saber, gente. Ah, é tão bom. Ah, agradeço, Marcos, por compartilhar. Agradeço mesmo. E você, linda, como é que foi por aí? Ah, uma calma, apesar das interrupções aqui, mas eu fiquei calma. Deu Uma para dar uma. calma, assim, uma serenidade, né? Assim, uma paz mesmo. Se resume a paz. Sim, eu também percebi, né, que a frequência foi diferente da de ontem. É muito interessante, né? Que nem Sim. o Marcos no começo falou, ah, eu me senti mais forte. Mas percebe que a gente está subindo na escala. Uhum, A coragem que a gente trabalhou ontem, ela é bastante importante, principalmente no sentido da ação aqui, na matéria. Sim. Estamos aqui num corpo físico, a gente precisa agir, fazer, né? e ontem foi bem interessante que foi coragem. E ontem eu tava sem coragem nenhuma, Olha, nenhuma. Gente, eu falei, que é isso, né? Tem dia que, né, parece. Eu acho que não sei também se é o corpo pedindo descanso. E aí eu achei que era desânimo, né? Não sei. uhum, Mas assim, uma vontade de descansar, sabe? Assim. Aí hoje eu tô procurando já respeitar meu corpo, né? Antes eu não respeitava. Então agora eu tô vendo que é importante a gente escutar nosso corpo. com certeza, que ele tem muito a falar. É importante Sim. mesmo. Que bom, né? E aí hoje, gente, e por isso eu comecei a dar coragem, né? Por conta dessa questão da ação, da matéria aqui. Claro, a coragem, ela é uma força interna, mas que nos movimenta aqui, também aqui, na ação do que eu preciso fazer. Né? Não dá para sentar e Uhum. só meditar e esperar as coisas caírem do céu. Isso. Já a aceitação, ela é diferente, né? A forma que a gente lida com ela. E ela é completamente interna. A partir do momento que eu consigo aceitar, aí as coisas também se movimentam de uma forma diferente, mas ela é mais energética, digamos assim. Sim. Uhum. E a coragem é mais ação, né? É mais. É Ah, assim, ó, legal. é a coragem, agir com o coração. Então, a Hum, coragem é uma energia, claro, que vem do coração. Só que ela nos ajuda muito uhum. aqui nesse movimento, na ação, de fazer o que eu preciso fazer aqui. Entendi. Por isso que quem tá depressivo não consegue fazer nada, né? Ficar assim, paralisado. Está desconectado, né, do coração, do Criador. Uhum. Falta essa coragem, né, o agir com o coração, porque o coração não está bom. E a mente também não. Sim, Uhum. sim. Com o tempo, a Ontem eu gente... trabalhei a coragem e também me veio depois, eu senti a questão da coragem, mas na meditação antes de dormir, me veio também assim a questão da confiança também. Então, eu senti essas duas ações, a coragem e a confiança também.
E de manhã eu também me veio na mente a coragem e junto com a confiança. Ótimo, maravilha. É, porque estão ali, né? É, tá Eu meio que tenho que ter ligado, né? coragem, eu tenho que confiar em mim, confiar no Criador, Acreditar, né? Nos meus amparadores, acreditar, confiar, me sentir confiante e seguir. isso. Elas são interligadas, né? São interconectadas. Maravilha, gente. Mais alguma coisa que vocês queiram falar, colocar aqui? Tá, então, a É, partir da coragem de ontem, foi bom que hoje eu tive mais ação para fazer as coisas. Não que eu não tenha, assim. Eu sou muito de agir. Só que esses dias eu tenho ficado bastante sensível, né? Assim, tô com energia bem sensível. Então eu falei, não, eu tenho que agir, eu tenho que, né? A vida acontece assim, quando a gente age, né? Se a gente ficar, opa, peraí, vou tomar um banho e vou agir. Exatamente. Parabéns, continue. Continue. O que você ia falar, Marcos? né, eu achei legal quando você descreveu bem dos sentimentos das escalas, que são muitas, como você descreveu a aceitação, que tem muita coisa. E às vezes a gente olha os sentimentos que tem na escala, a gente foca muito na palavra, por exemplo, culpa, a gente, às vezes a gente não vê a dimensão de sentimentos que tem por trás dessa palavra culpa. A gente, às vezes, quando a gente olha a primeira vez a escala, a gente foca na palavra, mais ou menos no sentido do significado da palavra, mas a gente não enxerga, às vezes, a dimensão de sentimentos que essa palavra significa, Que o que envolve ali, né? envolve. Tudo que É, o envolve. que que é muita coisa, que é aceitação. É você saber aceitar, mas assim. Aceitar, tem muitas formas de aceitar coisas, situações, sentimentos, emoções, coisas que aconteceram. Então, quando você foi descrevendo, amplificou muito mais o sentido da palavra. Aí acho que foi legal isso, porque às vezes a gente vê a primeira vez que eu vi, pelo menos é o que eu percebi. Primeira vez que eu vi a escala. A gente foca ali no significado da palavra, mas fica só naquilo e não vê a Sim. dimensão que tem a palavra. Então, é quando você descreveu a aceitação, trouxe muitas coisas que fez muito mais sentido da palavra aceitação. E ver como é grande, né? Como amplifica muitas situações, tanto o presente como o que aconteceu no passado, basicamente. E então aí foi legal trazer isso, e aí, quando citou a questão da culpa, aí comecei a perceber melhor a questão da culpa. Tem várias formas de culpa. Culpa pelo que você fez ou culpa pelo que você não fez. Ou que você Isso. achou que deveria ter feito e você não fez, você se culpa, e aí você abraça aquela culpa como uma responsabilidade, que na verdade às vezes não é nem sua, é do outro. Uhum. E então aí é muita coisa que envolve, não é. Fica, às vezes, quando a pessoa olha a primeira vez a escala, se prende muito no significado simples da palavra, mas Sim. não entende as emoções ou sentimentos que isso traz. O olhar de forma mais ampla, né, para tudo isso. De primeira a pessoa às vezes não consegue ter essa consciência. Então, aí como você descreve, aí vai trazendo mais coisa. E aí ajuda depois, na hora da meditação, que aí fica na mente como você já pensou antes, durante a explicação da palavra, da emoção, e aí durante a meditação vem para você. E aí você, ai, eu preciso pensar, eu sinto isso ainda, eu não sabia. E aí você, opa, peraí, tem que tomar cuidado com isso. Eu não aceito, eu ainda não aceitei. E eu nem lembrava mais, mas eu não aceito. E aí você vai ter que continuar trabalhando, aí vai Sim. da pessoa. Exato.
É porque tem o ponto, né? Às vezes acontece isso, né? Você, entre aspas, a gente está bem com algo, com alguém, com uma situação, mas aí, que nem aqui nesses esclarecimentos, não estou tão bem assim, ainda tenho coisinhas para me trabalhar. É, isso. E ótimo, porque foi descoberto. Então, agora que, né, tá visível, eu posso trabalhar. Sim, Não tá mais escondidinho lá debaixo do tapete, sabe? Tava lá no montinho. Opa, ele veio para cá, então vamos trabalhar. Uhum. exato, exatamente. E outra coisa que eu acabei não comentando antes, que me veio agora de falar. A aceitação, gente, não significa que eu concorde com tudo aquilo que eu tenha feito, ou que a outra pessoa tenha feito, ou com a situação. Tá? Então não é assim, agora eu vou ficar morrendo de amores pela pessoa porque eu aceitei e perdoei. Não é isso, tá? Mas a aceitação ele deixa leve no sentido de que é um fato, é o que aconteceu. Sai do e se, né? E se eu tivesse feito, se eu tivesse falado, se eu não tivesse falado, se o outro tivesse feito. É literalmente o aceita que dói menos. A gente sai do Quando a pessoa sofrimento. tá no si, ela também tá lá no passado, né? Ela vai lá, Exato. se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, né? Exato. Tá presa no passado. Então, mantém a gente lá, ó. E lembra que o Marcos no início falou, eu estou fazendo aqui meus trabalhos, tal. Hoje fiz um Ho'oponopono para agradecer, porque a gente constrói o futuro no agora. Né? Foi mais ou menos isso que ele falou. E é nesse momento presente que eu estou projetando o meu futuro. Mas se eu estou preso no passado, o que eu estou criando? Sim. Uhum. Mais daquilo que, repetindo. É, e aí é legal isso que você falou de não aceitar o errado, mas assim, de aceitar, na questão da aceitação, eu entendi que é você ter a compreensão do que aconteceu e que às vezes é a consciência que você tinha naquele momento, naquela época, naquela É, situação, e também aceitar a consciência que a outra pessoa tinha naquele momento, naquela situação. Que a pessoa fez aquilo que ela tinha de consciência naquele momento. É, Então é essa aceitação, não aceitar, de repente, o que a pessoa fez, que não te fez bem, mas é entender que não é aceitar o que te causou mal, uma sensação ruim, ou uma tristeza naquela situação, naquela época, mas entender que é a consciência que a pessoa tinha naquele momento e a consciência que você tinha naquele momento de sofrer ou passar por aquilo. Então é compreender o contexto, entender isso e não se deixar prender emocionalmente com o que aconteceu lá atrás. perfeito. Exato. Porque a gente fica preso, que nem a Linda falou, tá no passado. Eu tô preso. E aí, com essa finalização do mar. Gente, vocês já podem dar aula, inclusive, já. Ó. é, É isso aí. Eu tô dando aula para mim mesmo todo dia. É isso aí. A gente começa com a gente mesmo. É, isso. Maravilhoso, gente. Que bom. Também com uma professora dessa, né? Como que não vai aprender, gente? Ela é, explica, ela tudo direitinho. Assim, foi tão bonitinho o dia que ela me explicou. Ela, linda, deixa eu te explicar. Isso. Ela explica em detalhes, assim, é bem legal. Ela é bem didática, assim, para falar. E aí ela explica assim, tudo se torna mais fácil. Não é uma coisa assim que, né, tu acha tu não vai entender. Não, é uma linguagem acessível, assim, pra gente que está começando aí nesse mundo. Bem sim. legal. Que bom, não. É Professora passa o isso. caminho e você tem que fazer a Isso, caminhada. A jornada é isso, sua, ela mostra a direção. Vai por aqui, faz é, assim, aí o esforço é é, seu. orienta, isso aí. E aí é É, a coragem, a confiança, a ação. Lembra? Coragem, ação, é, a Coragem, movimentação. Né? O movimento é de cada um. Senão exatamente. sim, não funciona. Não sim. funciona.
Eu acho que tudo também é a gente querer, a gente estar aberto para receber, né? E a entrega da terapeuta também é um trabalho em conjunto, né? Porque não adianta, a terapeuta ela não vai fazer milagre, né? E aí a gente não sabe o caminho. Também não adianta fazer terapia e a gente querer do nosso jeito também. A gente tem que aceitar também, ou saber ouvir essas opiniões que, né, a gente, no nosso contexto diário, a gente não vai ter essa visão. Exato, exatamente. Ai, maravilhoso, gente. Agradeço super aí, né, a fala de vocês, porque a intenção é essa, explicar de uma forma simples, para que seja acessível para todos, tanto pessoas que nunca ouviram falar nada disso, quanto pessoas que já estão na jornada aí. Né? Porque é aquilo, cada um está seguindo o seu caminho. Não tem melhor ou pior, né? Por isso que eu falo a todo momento para Uhum. vocês, eu também estou aqui sempre aprendendo. Quando eu comentei, para mim a aceitação em alguns pontos ainda é um desafio, eu não vou mentir para vocês que eu já estou iluminada. É, Não estou, não é? entendeu? Com Não, certeza. eu tenho os minhas encrencas aqui para resolver. E essa é a vida real. É. A gente acolher, inclusive, esse lado dos nossos desafios, que a gente chama de sombras, né? Nossa sombra e nossa luz. Elas precisam caminhar ali juntas. Senão, Com não certeza. é verdadeiro. Não é verdadeiro. Tem, sim. Esse aprendizado constante. E fico feliz de ter essa linguagem acessível, Sim. didática, É uma porque coisa bem simples e você não, eu acho legal em você que você não se coloca como superior a gente, né? Por estar nessa caminhada já antes e tudo, você acumulou conhecimento. Que eu vejo muitas pessoas que se colocam como autoridade. Tudo bem que a pessoa estudou, mas às vezes isso faz parecer esse tipo de conhecimento distante para a gente, né? Então, para acessar é até mais fácil, fica uma coisa leve, né? A gente, autoridade, aí fica aquele peso assim. Eu mesma, eu tenho um pouco de dificuldade de aceitar, assim, coisas de autoridade, porque muitas pessoas, elas às vezes usam aquilo para humilhar você e tudo. Eu não acho isso legal. Eu acho legal a pessoa ter o conhecimento dela e ela se pôr na posição de igualdade, né? Isso é bem legal. Isso eu acho bem bacana, assim. com certeza, com certeza. Até porque eu não sou mais do que ninguém, mais do que vocês aqui. É o que eu falo às vezes. Eu cheguei um pouquinho antes no autoconhecimento que vocês. Isso não significa que eu sou melhor nem pior, né? Uhum, Sim. Estamos caminhando. Eu falo, às vezes eu posso estar um passinho na frente. O que que é um passinho na frente? Nada, eu não sou mestra, não sou guru de ninguém, pelo contrário. Estou procurando ser aqui a minha mestra, abrindo para mim a minha sabedoria interna, o meu conhecimento interior e procurando passar isso para vocês, né? Para outras pessoas que estão uhum. dispostas a encontrar o seu mestre interior. Sim. Eu Então, sempre não. uso uma frase que eu aprendi do livro, não, do livro não, do filme, Hum, até do Protetor, do Denzel Washington. Ele tá ensinando, tá ajudando o amigo dele a passar na prova. E aí ele usa uma frase que eu não esqueci mais, que a vida é progresso, não é perfeição. E não se trata de ganhar ou perder, mas de aprender a evoluir, conseguir evoluir, se desenvolver. Então isso é constante, não tem uma finalização, não tem o autodesenvolvimento completo, assim, é contínuo. Cada dia vai melhorando, vai aperfeiçoando alguma coisa que de repente se desenvolveu na infância e você não percebeu e tá te prejudicando em certas situações. Então, é sempre uma constância. exatamente.
E assim seguimos, num aprendizado constante, num crescimento Isso. constante. Maravilha, meus queridos. Então, só tenho a agradecer pela nossa segunda noite aqui no nosso bloquinho, É, né? Gratidão hoje foi imensa. a alegoria, a primeira alegoria. Isso, exatamente. Isso. Ontem foi a É, comissão de ontem foi a frente, hoje foi comissão a de primeira frente, hoje é a primeira alegoria. alegoria. Aham. O É, abre primeira alas. alegoria. É, abre alas. Ah, Maravilha. Então, passamos hoje com o legal. nosso abre alas aí, né? E amanhã seguimos. Assim, a sugestão de hoje para amanhã, para vocês se perceberem em relação a essa frequência da aceitação, Uhum. tá? Fiquem, claro, à vontade, se quiserem Bom, anotar alguma coisa, enfim. Mas só ter isso um pouquinho mais consciente nessas próximas horas aí, a questão da aceitação, tá bom? Tá bom. Maravilha, meus queridos. Então, uma boa noite para vocês, bom boa noite, durma bem. descanso. E Boa amanhã noite, estaremos boa juntos noite. novamente. Boa Até. noite. Boa Boa noite. noite. Beijos. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.